Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo ótimo aí com vocês? Espero que esteja tudo maravilhoso. Bom, Andresa Amorim aqui, trazendo mais uma aula de língua portuguesa. Para vocês aí mesmo, ó, estudantes do terceiro ano. E nós falaremos hoje, além da nossa leitura que iremos fazer, nós falaremos mais um pouquinho sobre os pronomes. Conheceremos hoje os pronomes possessivos e os demonstrativos. Vamos dar mais um passinho aí para aprender mais sobre os pronomes. Mas a leitura que eu trouxe para vocês hoje, que está lá na nossa plataforma, tem como título O Vento e o Sol. Uma disputa aí assim bem bacana que eu gostaria que vocês prestassem atenção. E não está a referência da autoria dessa fábula, mas nós aqui pesquisamos e ela faz parte da coletânea de um autor que nós já falamos por aqui na TV Educação, que são as fábulas de Esopo. Como eu já disse, o título da nossa história de hoje é O Vento e o Sol. Que tal você aí ler juntinho comigo e prestar bastante atenção nas pontuações, na entonação da leitura, para a gente entender bem essa fábula. Então, de olho na telinha, vamos fazer a leitura juntamente comigo. Vamos lá? O Vento e o Sol. O Vento e o Sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o Sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Gente, que sol esperto, né? Qual a lição que a gente tira dessa fábula, gente? Que não adianta a força, né? O vento fez toda a força do mundo, mas não conseguiu. Com jeitinho, usando tudo aquilo que ele tem em mãos, que é o seu calor, o seu brilho, o sol ganhou essa disputa. Que bacana essa fábula, não é mesmo? Uma disputa aí meio inusitada, porque tanto o sol quanto o vento são muito importantes para nós. Mas a gente já falou e eu já citei de quem essa fábula é atribuída a autoria, que é do Esopo, autor que já falamos aqui na TV Educação, falamos sobre as fábulas, as suas características. Agora, que tal aprofundarmos um pouquinho, entendendo o texto aí melhor? Então, vamos lá à nossa primeira pergunta, que sempre tenho falado com vocês aqui, como a gente identificar o nosso título. Qual que é o título do nosso texto, gente? Que eu falei até mais de uma vez. Isso mesmo, o título do nosso texto é O Sol e o Vento. Veja que o título, pela sua, função dentro do nosso texto, ele vai nos dar uma ideia do que a história, quais os personagens que vão se passar nessa história. Então, ele nos dá uma ideia geral do que o texto, ou seja, a fábula, vai passar aí essa história. Agora, número 2. O que o sol e o vento estavam disputando, gente? O que eles aí fizeram essa disputa? Lá no começo do texto, vai nos falar, não vai? Eles disputavam qual dos dois era o mais forte. Pois é, eles estavam disputando ali, não, eu sou mais forte, não, eu que sou, não, eu que sou. Aí veio uma situação aí para eles fazerem essa disputa. Vamos continuar? Número 3. Qual dos dois conseguiu fazer o homem tirar o casaco?
Lembra que eles começaram a disputar e tudo, eu sou mais forte, não, eu sou. Aí eles fizeram uma aposta. Quem conseguir que aquele viajante tire o paletó, será decretado o mais forte. Qual dos dois, gente, conseguiu? O sol, isso mesmo, brilhou com toda a força. Você já pensou? Um casaco igual a professora está aqui, ó, num sol de meio-dia, assim, ó, lá no alto, bem forte. A gente retira mesmo o casaco, não é verdade? Agora o número 4. O que o vento fez ao perceber que não conseguia fazer o homem tirar o casaco? Pensa aí, gente, como é que o vento, você lembra que o vento fez toda a força, inventou forte. Quando ele viu que ele não conseguia, qual foi a atitude do vento? O vento ficou desolado e se retirou. Falou, tem jeito não, tem como eu fazer mais força. Eu vou me embora. E foi embora, se retirou, né? E a número 5, onde o sol estava escondido, enquanto o vento, né, fazia sua força ali para o homem tirar o casaco, o paletó. Onde que o vento estava? Lembra que ele, lá no nosso texto, na nossa fábula, fala que o sol se retirou e deixou o vento, né, fazer toda a força, ventar com força. Mas onde o sol estava? A imagem aqui perto da pergunta já vai nos dar uma dica aí, se você não lembra lá no nosso texto. O sol se escondeu atrás das nuvens. Bom, falamos sobre o nosso texto, né? Entendemos bem aí o que essa fábula quis nos passar. E que tal agora entrarmos no nosso assunto de hoje? Nós vamos dar uma breve recordada nos pronomes. Lembra que nós estudamos sobre os pronomes? Então vamos relembrar rapidinho para a gente não perder tempo. Vamos lá? Os pronomes são palavras que podem variar em gênero. Quais são os gêneros? Masculino, feminino. Pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e também do plural. E número, singular e plural. Eles são usados no lugar dos substantivos, então eles são usados para substituir os substantivos ou acompanhado deles para evitar repetições dele no texto. Então eles podem substituir o substantivo ou acompanhar também, para que o nosso texto fique melhor escrito, para evitar repetições do mesmo substantivo no nosso texto. Veja o exemplo, gente, dos pronomes pessoais. São aqueles que se referem especificamente a seres. Veja os exemplos da nossa frase aqui, ó. Ricardo ainda não chegou. Ele está na casa de Rita. Então, veja bem, Ricardo é um substantivo próprio, que eu, para não repetir na próxima frase, não ficar repetitivo, troquei o Ricardo pelo seu pronome correspondente, que nós já fizemos bastante isso aqui, né? Substituir o substantivo pelo seu pronome. Agora, veja o pronome oblíquo, aquele que acompanha. Os professores nos orientaram corretamente. Está acompanhando o verbo referente também ao substantivo. Para a nossa frase ficar, lembra que eu falei sobre a concordância? Lá lembro mais uma vez que é uma leitura que vocês têm que fazer. Emília no País das Gramáticas. Que ela fala lá, o rinoceronte quindim, que o pronome tem que andar, ó, amarradinho no verbo. Pois é, a pessoa do pronome tem que ser a mesma pessoa do verbo. Assim o nosso texto vai ter concordância, ou seja, eles estão na mesma pessoa. Agora eles são, ó, divididos. Pronomes pessoais que nós estamos recordando. Pessoais do caso reto, que no caso eu, tu,
ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E do caso oblíquo, que nós também falamos bastante aí. Substituem os nomes e indicam as pessoas do discurso, ou seja, da fala, né? O texto pode ser em primeira pessoa, quando eu falo de mim, né? Por exemplo, eu vou escrever algo sobre a minha pessoa. Eu escrevo em primeira pessoa. Qual que é o pronome da primeira pessoa? Eu. E assim sucessivamente. Agora nós vamos entrar nos pronomes possessivos. O que são os pronomes possessivos e como a gente utiliza? Então, de olho na telinha que eu quero que vocês prestem atenção nos exemplos. Veja aqui, a primeira aqui, ó. Tua boca é grande. O sapato é nosso. A professora deles é de matemática. Esta foto é minha. Este picolé é dele, ou eu posso falar também, este picolé é seu. Então, o que são os pronomes possessivos? Os pronomes possessivos são aqueles que acompanham ou substituem o substantivo, indicando a relação de posse entre as pessoas e as coisas possuídas. Toda vez que você vai falar de posse, você possui, ou ele possui, ela possui alguma coisa, nós usamos esse pronome possessivo. Veja os exemplos, ó. Tua, nosso, deles, minha, dele ou seu. Veja, presta bem atenção aqui, que eles também têm que concordar com as pessoas, ó. Os pronomes possessivos que concordam com a primeira pessoa. Qual que é a primeira pessoa? Com eu. Quais são? Quando eu falo que eu possuo alguma coisa, é meu ou é minha, né? E da segunda, tu, teu, tuas. A terceira, seu, suas. Quando eu falo da primeira pessoa do plural, nosso ou nossos, ou nossa, nosso, nossas. Segunda pessoa, que é vós. Aqui a primeira do plural é nós. Vossos, vossa, ou a flexão no plural. E a terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas. Tem que concordar. Se eu estou falando em primeira pessoa, por exemplo, essa caneta. Se eu quero falar que essa caneta, eu possuo essa caneta. Essa caneta é minha. Eu estou falando que ela é minha. Veja que eu concordei o pronome com o pronome possessivo, né? Eu tenho que concordar para a frase ficar ok. Agora, o outro tipo que nós falamos de pronomes, que são os demonstrativos. Nós vamos entrar, porque os pronomes demonstrativos, eles têm várias funcionalidades, ou seja, eles têm várias funções. Mas nós vamos falar hoje de uma somente. Lembra que eu falei que o português, ele tem que ser aos poucos, a gente ia aprofundando aos pouquinhos? Pois é. Então, hoje nós vamos falar sobre o pronome demonstrativo que vai dar relação ao espaço. Então, vamos lá. Observe. Olha o que esse menino fala, ó. Esse carro azul onde você está encostado é seu. Veja o que o moço responde e observe que o carro azul está ao lado dele. Este aqui não. O meu é aquele. Veja que esse que ele está se referindo está longe dos dois. O meu é aquele do outro lado da rua. Então, nós vamos focar aqui, ó, no espaço. Professora, quando eu uso esse ou este, preste bem atenção. Vamos de novo aqui, a caneta, né? Vamos dizer que estamos conversando aqui. Eu aqui e você um pouquinho distante de mim. Eu pergunto assim para você. Esta
Veja a referência. Esta caneta é sua? Veja que a caneta está perto de quem está falando. Aí você vai e responde para mim. A caneta está longe de você. Essa caneta não é minha. Veja que o objeto está longe de quem está falando. Então, toda vez que eu faço referência ao espaço de um objeto que está perto, objeto ou pessoa, tá, gente? Que está perto de quem fala, eu uso este, com T. Sabe como eu gravei? Falante. Perto, este. Tudo com T, né? E quando está longe de quem está falando, eu uso esse, com os dois S. Professor, e quando está longe dos dois? Aí a gente vai usar aquele ou aquela. Exemplo? Vamos lá. Vamos dizer que estamos nós dois aqui conversando e passa lá, distante de nós dois, a professora, né? Na escola, longe de nós dois. Aí eu comento com você assim, ó, aquela professora é muito bacana. Veja que eu usei aquela porque ela está longe de mim e de você, tanto de quem fala quanto de quem está escutando. Isso é que nós vamos gravar. E eu peço a vocês que chamem o papai, chamem a mamãe e treinem esse diálogo aí. Nunca mais vocês vão esquecer, não é mesmo? Vamos à frente. Chegou a hora da gente praticar, né, gente? Não vamos só ficar falando, não. Então, vamos lá. Reescreva as frases substituindo os substantivos sublinhados, que eles estão destacados aqui, por pronomes pessoais. Já fizemos isso aqui, então vai ficar fácil, né? Letra A. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era mais forte. Eu tenho 3 opções. Ele, nós ou eles. Qual desses 3 pronomes pessoais eu vou colocar no lugar de o vento e o sol? Eles estavam disputando qual dos dois era mais forte. Fácil, né? Então, vamos para a letra B. Vamos lá. O vento começou a soprar com tanta força. Nós vamos substituir o vento por eu, tu ou ele. Pense aí. Veja como o verbo está flexionado, se é na primeira pessoa, na segunda ou na terceira do singular. Vamos ver se você acertou? Ele, nós vamos utilizar aqui a terceira pessoa do singular. Ele começou a soprar com tanta força. Vamos seguir em frente. Preste bastante atenção, porque nós vamos falar sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo agora. 7. Na frase, você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O pronome se, que ele está aqui, ó, junto do verbo, retirando-se, ele está se referindo a quem? Quem se retirou? Foi você? Está se referindo à palavra aqui, ó. Você é o pronome de tratamento você. Ao vento, ao sol ou à nuvem? O que vocês acham? Analise a frase, ó. Você começa. Quem que falou essa frase? O sol retirando-se para trás de uma nuvem. Quem se retirou para trás de uma nuvem? Isso aí, já pegaram. O sol. Então, esse pronome se estava se referindo ao sol. Agora, número 8. Complete com o pronome possessivo adequado. Então, vamos prestar atenção, ó. A saia, letra A, a saia de Bruna é vermelha, mas qual das 3 opções eu vou usar? Nosso, meus ou minha? Qual que se eu colocar ali vai fazer sentido? Minha. Vamos ler a frase de novo, ó. A saia de Bruna é vermelha,
mas a minha é azul. Letra B. Crianças são o futuro do nosso país. Qual pronome possessivo eu posso colocar? Minha crianças? Ficou bacana não, né? Nossas crianças são o futuro do nosso país? Veja aqui que o nossas fez sentido nessa frase, porque também o sua não caberia aí na nossa frase, não faria sentido, não ficaria uma frase bonita. Então aqui no caso, nossas crianças são o futuro do nosso país. Vamos continuar? Número 9. Complete agora com o pronome demonstrativo adequado. Preste bem atenção nas dicas que a própria frase vai te dar. Então, vamos lá. Este, essa ou esta, um dos dois que nós vamos colocar, que nós vamos usar. Caneta é minha, mas... Então, vamos supor aqui que essa caneta a pessoa está segurando. Se a caneta está perto de quem está falando, com qual pronome demonstrativo eu vou colocar aqui? Esta. Esta caneta é minha, mas essa caneta é sua. Letra B. Lápis aqui. Olha que o aqui vai nos ajudar a entender que o lápis está perto de quem está falando. Lápis aqui é maior que está lá. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Este, porque está perto de quem está falando, este lápis aqui é maior do que aquele que está lá. Veja que ele está longe, né? Então, provavelmente ele está longe de quem a pessoa está conversando. Longe de quem fala e de quem escuta, a gente utiliza aquele. E por último, a letra C, carro aqui. Ó, o aqui já me dá uma ideia de que o carro está próximo de quem está falando. Este carro aqui é do meu pai. Sinal que o carro está perto de quem está falando. Bom, a nossa aula vai ficando por aqui, gente. Infelizmente acabou, mas ó, a Andrezinha chegou e eu vou embora. Mas antes, eu tenho um recadinho para vocês. Nossa aula terminou aqui, continua na plataforma. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular da imagem que vai aparecer aqui, ó, no cantinho da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Meu beijo, coração, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!